Hoje é um filme um pouco controverso, porque algumas pessoas estão acusando ele de lacração, e alguns podem dizer que a minha opinião sobre ele é um pouco enviesada por eu ser muito fã do diretor a ponto de ter o primeiro longa-metragem dele moldurado aqui na parede do meu escritório. Sou muito fã do Dan Trachtenberg, não só pelo trabalho dele no Rua Cloverfield 10, que foi impecável, mas também pela jornada dele, pela trajetória, fazendo curtas-metragens de jogos que ele é muito fã. Eu, no caso, fiz um curta-metragem fã de Cloverfield, então me inspirei bastante nele, e ele saindo dos curtas-metragens publicados na internet, indo para os longa-metragens. Será que eu vou fazer um longa-metragem? Não sei, fica aí no ar. Então por isso, talvez a minha opinião seja um pouco enviesada, até porque eu estava muito empolgado para esse filme, gosto muito do Predador, sempre quis ver um bom filme do Predador desde os originais lá. As críticas positivas começaram a sair e eu concordo em partes com ela, e concordo em partes com a galera da lacração, porque, enfim, eu vou desvendar isso aqui e destrinchar um pouquinho durante esse vídeo, tá? Se você não me conhece, eu sou Bruno Albuquerque, sócio fundador da Sociedade Brasileira de Cinema, um portal online que acabou de chegar a 6 mil alunos estudando cinema com a gente em 5 países, e também temos 2 redes sociais que estão bombando muito, que é o TikTok e o Instagram. Segue a gente lá no TikTok, a gente tá com quase 230 mil seguidores, e lá no Instagram a gente tá com quase 60 mil, e todo dia não para de crescer, e todo dia eu posto conteúdo lá. Então me segue nas redes sociais, os links vão estar aqui na descrição, tá? Ou, minto, no primeiro comentário, tá? E vamos falar logo sobre o Predador, tô enrolando demais. Eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha experiência com o filme, e no desenrolar da crítica eu vou comentar esses 2 aspectos que eu falei. O fato de eu não achar esse filme tão excelente como estão dizendo, e eu concordar em partes com a galera que está acusando o filme de lacração. Vamos lá. Eu comecei a assistir o filme e logo de cara eu já me identifiquei muito com a protagonista. Toda história que você vê no cinema, quando bem contada, quando bem escrita, quando tem uma personagem carismática, quando tem um ator ou uma atriz no papel desse protagonista ou dessa protagonista que contribui para esse carisma, que contribui pra gente se envolver com esse personagem, é muito difícil eu não gostar do filme. E uma coisa que eu tava percebendo é como a estrutura narrativa, o arco narrativo dessa protagonista aqui é muito parecido. O arco dela é muito parecido com o arco de jornada do Miles Morales lá no Homem-Aranha no Aranhaverso, que é aquele jovem que quer muito ser igual ao seu mentor, mas o mentor é muito mais experiente e fica mostrando pra ele. O mentor gostaria que ele fosse tão bom quanto, mas percebe como ele não tem muito, entre aspas, talento, e aí no final do filme tem uma grande virada de chave e esse pupilo ele acaba virando até melhor do que os seus mentores, né? Então a jornada dessa personagem é bem parecida com a jornada do Miles Morales, e é um tipo de jornada que eu gosto muito. Eu sou jovem, os meus filmes são sobre jovens, o meu primeiro longa-metragem, o roteiro dele é sobre juventude, então é muito fácil me identificar com essa personagem, e rolou muito, gostei muito dela, gostei muito da caracterização dos personagens, então a direção de arte tá incrível, gostei muito desse filme trazer essa mitologia desconhecida que eu realmente assim não conhecia nada, e trazer isso para um filme do escopo do Predador achei muito bacana também, e é legal porque isso também traz uma característica própria pro filme, traz personalidade pro filme, que é algo que tá muito em falta em Hollywood hoje em dia. Então só por isso, já gostei bastante, e aí é muito bem escrita, achei a personagem bem desenvolvida, a relação dela com o seu irmão, a relação dela com a sua mãe, a sua relação com a tribo, e tudo isso também tem vários retoques ali do Dan Trachtenberg que ajudam a construir essa narrativa. Tem um plano belíssimo, que é um ângulo zenital de cima, com toda a vila andando para uma direção e só ela andando na direção contrária, o que já comunica muita coisa. Tem vários outros planos no filme que tem essa mesma linha de raciocínio durante toda a projeção. Então, assim, em termos de direção, em termos de escrita de personagem, em termos de roteiro, de desenvolvimento, eu gostei bastante. Eu também gostei muito do visual do Predador, que tá bem diferente, ele tá mais esguio, ele tá com o visual do rosto diferente, aquela máscara dele de esqueleto, assim, de crânio, achei espetacular e fiquei bem curioso, e desperta a curiosidade porque você fica se perguntando como é que ele tá enxergando alguma coisa ali com um negócio de osso na cara, como é que funciona isso, cadê aquela arma dele? O filme é legal também como ele trabalha, ele utiliza os próprios elementos do Predador para segurar a informação do Predador, assim, a gente não vê o Predador logo de cara, bum, tá aqui o Predador, não, ele coloca ele ali invisível e tem aquele efeito meio translúcido pra gente saber onde é que ele tá, ele mata uma cobra, ele mata um outro animal, ele tá ali esgueirando os personagens, tudo isso para construir essa narrativa de suspense e aumentar o nosso interesse em ver o Predador atacando pela primeira vez. Achei isso muito bem construído, e o Dan Trachtenberg vem do suspense, então ele brinda a gente com esse suspense nessa construção do Predador, e também toda a caracterização dele
E aí eu vou entrar no outro aspecto que eu achei excelente do filme, toda a questão da brutalidade do filme. As cenas de ação, eu senti que elas demoraram um pouquinho pra acontecer. Eu sempre vejo um filme olhando pro relógio, às vezes. Nem sempre, mas às vezes eu olho. E eu fico vendo, opa, já deu tantos minutos de filme. Opa, teve essa batida do roteiro. Opa, teve essa outra batida do roteiro. Eu sou roteirista, então eu reparo muito nessas coisas. E aí tava com 35 minutos de filme e o filme ainda tava no mesmo ritmo. Gente, peraí, tem que ter mais alguma coisa aqui. Cadê a ação do predador? Cadê a matança? Cadê essa ameaça do predador? Ele tá só esgueirando os personagens, ele não vai atacar? Bum, foi só eu falar, começou a sanguinolência lá do filme e eu achei essa sanguinolência de uma competência que em vários momentos ele causa aquele impacto que você faz... Não! Que é tipo um negócio super impactante, uma cabeça que é cortada de um jeito diferente, um membro que é decepado, um personagem que explode no meio, um outro que ele arranca, sei lá, sua arcada dentária, enfim. Essas coisas bem impactantes que rolam no meio de um combate que você não espera que o predador vá neutralizar o seu inimigo tão rapidamente e rola de maneiras bem criativas. Eu fiquei bem satisfeito nesses momentos. O que me leva a um ponto negativo, que em alguns momentos eu senti a câmera do Dennis Ratzenberger um pouco perdida. Às vezes eu sentia que ele quebrava o eixo, mas não era a intenção dele quebrar o eixo. O eixo foi quebrado por conta que na montagem ele não tinha um plano para poder encaixar com o anterior e com o próximo, e ele colocou um plano ali com o eixo quebrado, o que não é um problema, tá, gente? Mas soa tão aleatório, soa tão quebrado mesmo, que me pareceu só um remendo e não uma intenção narrativa, sabe? E às vezes causa um incômodo em cenas que não necessariamente eram pra causar incômodo, sabe? Então eu fiquei com essa sensação estranha, opa, não sei se isso aí era pra tá aí, sabe? E o Dennis Ratzenberger, como eu falei, ele vem do Hulk Cloverfield 10, que é um filme de câmera, é um filme que se passa quase todo no mesmo ambiente e o seu jogo de câmera ali é limitado, e aqui ele tá com um escopo muito maior, né? Ele foi de um filme de câmera com 3 personagens pra um filme sobre uma tribo, sobre um predador que mata animais na floresta, e nave, e tiro, e cabeça explodindo e tudo. Então ele foi pra um outro extremo e ainda assim ele se saiu muito bem. Na maior parte do tempo a direção dele é excelente, na minha opinião, certo? E eu quero comentar com vocês os principais problemas que eu senti no filme. Eu senti uns certos probleminhas de montagem, principalmente nessa questão do pacing do filme. O caminhar do filme eu achei um pouco problemático. Eu acho que o ritmo dele é um pouco prejudicado, porque ele varia muito de uma longa sequência, ou várias cenas calmas, e de repente várias cenas sem parar de ação ininterrupta. Eu também acho que o filme ele demora pra começar, ele demora pra engrenar, mas quando ele engrena, ele não para, mas eu senti que demorou, como eu falei, 35 minutos para um filme de 1h40, é muito tempo pra você ter as coisas realmente acontecendo. Geralmente isso acontece entre 20 e 30 minutos, foi entre 35 e 40, então passou um pouquinho, né? E eu senti que o filme acabou de repente, bum, o filme acabou. Um corte ali, acabou o filme, já era, e é isso. Então eu senti essa questão da montagem, em termos de ritmo do filme, me incomodou um pouco. E aí um aspecto que eu tô vendo muita gente falando na internet, que é a tal da lacração. Como é que pode uma menina índia ganhou do predador sozinha? Isso é lacração, é lacração, é lacração. Eu falei no começo do vídeo que eu concordo em partes, não em relação a esse filme. Eu concordo em partes que eu sinto que tem essa lacração nos filmes, mas não que seja que eu vejo como um problema nós temos mais personagens pretos, mais personagens mulheres, mais personagens LGBTs. Eu não vejo isso como um problema de jeito nenhum, longe de mim. O meu primeiro projeto de longa-metragem, a protagonista é lésbica. O meu próximo curta-metragem, eu fiz questão da família protagonista ser preta, porque eu quero contribuir para a inclusão dessas pessoas, dessas minorias no cinema. Eu quero que eles protagonizem os filmes. O meu problema não é esse. O meu problema é que às vezes, em alguns filmes, isso acontece de uma maneira forçada. Isso acontece de uma maneira que parece que é só pra agradar a galera que gosta de reclamar disso nos filmes. E às vezes soa gratuito, às vezes soa forçado. E isso me lembra muito aquele conceito do Pink Money, que eles estão fazendo aquilo ali só pra agradar, só pra atrair o público, pensando só no dinheiro e não pensando em de fato incluir essas minorias no cinema. Nisso eu concordo que existe sim lacração em alguns filmes, mas nesse filme aqui eu discordo veementemente. Lá pelo que eu falei no comecinho do vídeo, eu realmente acho que a jornada da protagonista, ela sobressai qualquer coisa. Então eu tava até conversando isso com meu colega Ted, a gente tava falando justamente sobre esse aspecto da lacração que as pessoas estavam falando. E o Ted é professor de história, é esquerda doente e tudo, e ele falou comigo assim, cara, também eu não acho que tenha tido lacração no filme. E eu falei pra ele, porque pra mim ali poderia ser qualquer personagem, ele confirmou, eu realmente também acho isso. Se você tira aquela personagem que é uma menina e colocasse um garoto adolescente, a jornada da personagem permaneceria a mesma, né? Então eu não acho que tenha sido lacração, eu acho que foi somente uma escolha narrativa. Vamos colocar uma jovem garota
pra ser a grande nêmesis do Predador nesse filme. E eu amei todas as cenas em que ela utiliza os seus conhecimentos de floresta para poder lutar contra o Predador. Então eu fiquei mais do que satisfeito e, como eu falei, eu concordo em partes com a questão da lacração, mas pelos meus próprios motivos e não necessariamente pelos motivos que as pessoas costumam apontar e reclamar. Lembrei agora do pessoal reclamando no James Bond recente, no 007. Ah, tem uma 007 mulher e preta, lacração. A personagem é ótima, uma das melhores coisas do filme é a personagem da 007 feminina, digamos assim. E eu não me incomodei em momento nenhum, tipo, por que eu me incomodaria por ela ser uma mulher preta? Então para de encher o saco, galera, parem com isso, parem de ficar percebendo essas coisas em tudo, parem, curtam os filmes, aproveitem. E é isso, eu aproveitei muito esse filme, apesar desses probleminhas que eu senti. Então nota final para o Predador, A Caçada ou Prey, 4 de 5. E é isso, gente, pare de ficar falando que tem lacração, 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 lacração. Às vezes tem, às vezes é forçado mesmo. Concordo com vocês, mas o problema não é porque nós temos essas pessoas lá. O problema é como ele é feito, tá bom? Então é isso, gente. Queria agradecer vocês. A porta abriu, achei que era alguém entrando. É o gato querendo participar do vídeo aqui. Ela sempre faz isso. Daqui a pouco ela pula aqui na mesa. Se ela pular, vocês vão ver a bonitinha, tá bom? Não esqueça de curtir, de comentar esse vídeo, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal da SB Cinema no YouTube. E me seguir lá nas outras redes sociais. Os links estão aqui no primeiro comentário, tá bom? Forte abraço e vida longa ao cinema.